Tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais um Ceará Meu Negócio. Hoje eu tô com um cara aqui que fazia tempo que eu queria conversar com ele, tá? É um dos principais diretores de empresas que eu vejo. Venho acompanhando, o cara tá novo ali, já tá nessa pegada de facilities há muito tempo. Mas antes, eu queria que vocês conhecessem os nossos apoiadores do projeto, tá? Primeiro a gente tem a Tribo Concursos. Se você planeja aí futuramente entrar nessa parte de concurso público, que você deseja ter um futuro melhor, dá uma olhada lá, vai estar aqui na descrição, o Instagram deles, o site deles, enfim. Dá uma olhada lá que eu tenho certeza que ele vai ajudar muito vocês. O Lucas é um cara muito bom, um cara que eu já conversei aqui, e eu tenho certeza que vocês vão vai ajudar muito ali o futuro de vocês, tá. Outra também é que se você quiser economizar mais ali com a parte de energia dentro da sua empresa, que faz grande diferença, eu tenho aqui hoje junto com eles a 55 Energy, eles trouxeram algumas soluções de energia solar pra gente, tá. E com isso sobra aquela grana que eu posso investir, eu posso pensar melhor ali no que eu posso crescer dentro do meu negócio, e dá uma olhada também da 55 Energy lá, que vai estar ali no na descrição dos comentários. E hoje comigo aqui, cara, tá o Lucas da Limpegs. E aí, cara, tudo bem? Tudo bom, Thiago? É um prazer estar aqui com você, meu amigo. Cara, fala um pouquinho do teu negócio hoje, cara. Cara, é o seguinte, eu sou da Limpex, né, da empresa Limpex. A gente está há mais de 20 anos de atuação no mercado, uma empresa familiar que começou com meu pai e eu dei prosseguimento, né. Hoje a gente atua não só com a parte de terceirização de mão de obra e facilities, mas a gente também atua com limpeza pós-obra, limpeza de fachada, tratamento de piso. Então a gente atende uma grande cartela de clientes aí, né, desde construtoras a pequenos, médios e grandes empresas. A gente está expandindo agora não só para o Ceará, mas também para Rio Grande do Norte, Bahia, né, para Paraíba. Então, a gente vem atendendo aí esses empresários, essas empresas e empresários que têm necessidade de terceirizar, esses serviços. Cara, chamou muita atenção que tu é novo, pô. Eu tenho 27 anos, cara. E entrou nesse nicho pra sua empresa bem novo, né. Como foi, assim, no primeiro instante? Na verdade, eu nunca quis. Meu pai também nunca quis, porque a terceirização de mão de obra é aquele negócio, né, você lida ali muito com a mão de obra difícil, né, tem aquela dificuldade com substituições, né, sempre aquelas barreiras que você tem que enfrentar no dia a dia, Sim. né, funcionário que não obedece ordem, então assim, ele nunca quis que eu entrasse nesse meio. Eu também nunca tive interesse, né, minha verdadeira vontade mesmo era fazer algo da área da saúde, né, principalmente medicina, mas eu tinha entendido que eu não tenho as condições financeiras para fazer um curso de medicina na Legal. particular e também não tinha capacidade de estudo, assim, né, não era tão estudioso para fazer numa pública. E aí eu procurei o meio termo, né, poxa, eu acho que odontologia se encaixa num perfil bacana para mim. E aí eu fiz odontologia, fiz 3 semestres, né, cheguei a fazer aula prática, no quarto já ia começar a atender, foi quando eu tive que sair por uma necessidade, né. Meu pai já não tinha mais aquela condição de poder honrar com a faculdade, e aí eu tive que sair para poder tocar o negócio, né. Em primeiro momento muito frustrado, né, porque, poxa, eu todos meus colegas ali seguindo o curso, né, a carreira, e eu: "O que é que eu vou fazer agora? Não vou ter nenhuma formação", né, e sempre com aquela mentalidade de colégio, né. E isso foi muito bom porque me proporcionou, eh, algo que, tipo assim: "Poxa, isso não é tão importante quanto", né. Então, e aí eu em casa ali, sem saber o que eu vou fazer, e aí eu: "Quer saber de uma coisa? Eu vou para o escritório, vou para a empresa". E aí eu comecei a ir. Isso com quantos anos? Eu tinha 19. E aí eu, sem meu pai me chamar nem nada, eu vou. E aí eu fui, meu pai, assim, é uma pessoa muito tranquila, né, muito liberal, então ele me deu total liberdade para aprender e tocar o negócio. E aí aos poucos eu fui ali. E aí chegou um tempo que a sala dele já não era mais a sala dele, era a minha sala. Boa. E aí eu fui modificando, né, a gente foi, implantando ali alguns processos, isso sem saber nada do negócio, né. Então, tipo assim, a empresa é muito pequena, a gente fazia muita coisa. Então, a gente era o RH, a gente era o departamento pessoal, claro que tinha conta lá para poder dar o suporte, mas a gente fazia comercial, a gente fazia de Cara, tudo, né. Aí a parte de supervisão a gente tinha ali nossos colaboradores, mas toda essa parte administrativa era eu e meu pai. Né, a gente era ali, vamos dizer assim, quase que sócios praticamente, mas entra em família. E aí a gente fazia tudo, então foi muito bom, porque eu aprendi de tudo da empresa, todos os tudo, né. setores. Então, tipo assim, eu sabia como é que era uma contratação, eu sabia lidar com o cliente, eu sabia como é que fazia uma admissão, uma demissão, uma solicitação de vale transporte, alimentação e cesta básica. Então isso
para mim agora é crucial, porque eu conheço desde o início, eu não sou, não é aquela situação onde você entra na empresa e já pega ali no cargo de diretor, né, eu vou só ali atender cliente, reunião, participar de evento, não, eu aprendi realmente ao ponto de, tipo assim, em época de a gente com limpeza pós-obra em construtoras, chegou uma época no carnaval que a gente tinha que entregar um ambiente, né, que era o estacionamento pra construtora, e o único momento que tinha que fazer era no carnaval, e a gente bora arregaçar as mangas e era a gente lá puxando água junto com o pessoal, porque Sério? tem que entregar, cara. Cara, massa. Então assim, se você me perguntar: "Lucas, como é que faz uma limpeza de um condomínio, de uma empresa? Quais os materiais aí mais indicados?", eu vou saber falar. Então assim, então eu sei minuciosamente o serviço, né. E aí isso eu passo para os colaboradores, né, e aí assim a gente foi indo. Então, meu pai me deu essa liberdade, e aí eu fui fazendo algumas melhorias. Chegou um ponto meu pai não tinha nem site, não tinha naquela época não tinha essa presença na internet. Naquela época quando? Vixe, eu acho que era 2015, não sei, mais ou 2015, menos, 2016. mais ou menos essa faixa. E aí ele não tinha. Aí um cliente nosso, gerente, ele até, deu essa ideia: "Poxa, por que vocês não estão na internet? Bota ali, né, cria uma página no Googlezinho", e assim a gente fez. Porque até então era só indicação, era só no Só. boca a boca, né. Eu me lembrava muito bem que na época era junho para julho, né, época de férias ali, dezembro, era aí meu pai meio que parava tudo, e a gente ligando pra cliente, prospectando, e Muito legal. ligando por ligação, tinha uma lista Certo? e fazendo aquela prospecção ativa. E aí eu me lembro muito bem quando a gente começou a fechar alguns clientes de terceirização, né, a gente já tinha alguns, mas começou a crescer mais, eh, era algo que a gente comemorava: "Pô, fechamos mais um, e mais Parabéns. um, e mais um". E a gente mesmo ia lá, conversava com o cliente, né, aí fazia implantação, então era muito vibrante. E assim, a gente tinha e aí não tinha site, aí eu: "Não, vamos fazer um site". E aí na época a gente eu também não conhecia do meio, não fazia um site gratuito. Não sei se tu conheceu o Wixsite. Com certeza. Lá se vai fazer, eu fiz o Tu site, fez? eu fiz. Caramba, pô. Montei lá no Mixsite, peguei as fotos, coloquei, montei, aí vamos falar aqui sobre a empresa, montei o texto explicando cada serviço, enfim, fiz. Só que assim, quando o cliente perguntava: "Qual é o site de vocês?", poxa, não tinha domínio. Aí era Wixsite. limpexserviço.wixsite. Cara, era um nome, era pra ser uma redação. E eu ficava com muita vergonha, bicho, O falava: cara pegou nem encurtador de URL pra e aí a gente ligava porque a gente falava. E às vezes meu pai falava, meu pai não sabia. Aí eu ficava de frente pra ele assim: "É o Wixsite", pra que o cliente não soubesse o que eu estava falando, né. Aí: "Não, é o Wixsite", né, e assim foi. E-mail, não tinha domínio de e-mail, era a época do BOL que ele usava, era o não BOL. tem 27 anos não, pô, tem mais. Pois é, né, eu peguei muito da vivência dele. Aham. Cara, e assim, e aí assim a gente foi crescendo, né, com muitas melhorias, né, fiz os na época da pandemia, a gente começou com um site realmente profissional, a gente contratou uma empresa lá de São Paulo, e aí foi toda a Legal. parte de SEO, e aí foi quando realmente o negócio Funcionar. engrenou, fizemos o domínio da empresa, né, então os e-mails profissionais, tudo bem alinhado, e assim a gente foi indo. E aí um outro ponto de virada foi que, na época, meu pai tinha um escritório que não era tão apresentável. Você sabe, no meio de Certo. terceirização, você lida com Tem um que ter uma boa tipo de estrutura. tem que ter, você lida com um tipo de médio muito alto, né, e às vezes, tudo é visual. O cliente tá ali, né, é visual, é serviço, ele não é como um telefone que você pega ali, você sente o valor daquilo, né, o preço e tudo. Sim. Então é muito visual. E aí o cliente às vezes ia pesquisar na internet onde é que ficava a empresa, era tipo assim, era uma casa, era um local que era uma escada, subia e era nosso escritório. Era tudo muito bem arrumado, mas a fachada não era, tipo assim, não era grade e tudo, mas mesmo assim a gente ia fechando contratos. Mas sempre tinha aquele negócio: "Poxa, algum dia a gente precisa sair daqui, né". Foi Precisa quan melhorar. Precisa melhorar. E foi quando a gente participou de uma cotação, né, e aí a gente ia fechar, mas aí o cliente declinou, e a gente suspeitou que fosse isso. "Poxa, eu acho que eles não têm a capacidade, pelo local que eles estão, eu acho que não tem capacidade". Foi com a cara e a coragem: "Vamos sair daqui, vamos sair daqui". Aí eu fui procurar, 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 aí foi quando a gente foi lá pra Santos Dumont, ali em frente ao McDonald's, ali na Praça da Searte. Conheço.
A gente ficou ali no prédio comercial e era o dobro do aluguel. "Oh, e agora? Meu pai, como é que vai ser? Como é que vai ser? Não dá, é muito caro, vai ser o dobro que a gente tá pagando". Eu: "Não, vamos dar um jeito". Só que na minha cabeça tinha um plano, mas, tipo assim, não é aquele plano muito Era croquete. um plano corajoso, na verdade. É, tipo assim, bora, bora, bora e vai, e uma hora vai dar certo. E aí veio a pandemia, cara, Putz, veio a pandemia. E aí o primeiro mês a gente paguei, no segundo mês, aí, agora? Puta que pariu, e aí foi quando a gente fechou um contrato de higienização de ambientes com a siderúrgica do Pecém. Cara, legal. toda a siderúrgica a gente pegou. Ah, então aí pronto. E era eu indo lá pra equipe e tudo, aí apresentava. E aí foi aquilo ali, foi algo que oxigenou a empresa, Sim, foi quando a gente conseguiu realmente caminhar. investir. Cara, tu falou um negócio que eu acredito que um dos primeiros desafios da empresa de terceirização é você estruturar um negócio, né. Pra ti, tu já tinha percebido essas com o site, com o local da empresa, tu tinha percebido ou realmente foi algo com o tempo, assim? Quando tu chegou lá, tu já sabia que: "Cara, a gente tem que ganhar dinheiro pra gente ir pra um local melhor. A gente tem que ganhar dinheiro pra". No começo eu não pensava nessa parte de marketing. Minha ideia era realmente procurar tentar encontrar possíveis gargalos na empresa, Tá, né, para poder reduzir ali o custo, aumentar a receita. Então em primeiro momento foi aquilo, né. certo. Aí eu entrei, eu fiz administração na Unifor, onde eu me Beleza. formei, foi até eu nem queria, né, mas aí a minha tia ficou ali insistindo: "Faz, faz", É bom, pô. e aí eu fiz. E isso foi muito bom na faculdade, porque eu já tinha vivência da prática. A faculdade é boa, mas assim, eu acho que pra mim a prática foi a melhor coisa que aconteceu. Pra mim tem uma opinião que prática pra mim resolve mais. Pois é, então tipo assim, eu era muito à frente dos meus colegas na faculdade, porque eu já tinha essa vivência. E aí eu fui realmente participando ali mais afuntar da empresa, né, e tudo, aí foi quando a gente sentiu essa necessidade. Quando eu ia para o Pecém, nas viagens daqui de Fortaleza para o Pecém, aquele momento da estrada, era eu matutando o que que poderia melhorar. E Legal. aí foi quando, tipo assim: "Ah, eu preciso ter agora a gente precisa ter um comercial. Vamos investir em comercial. Ah, preciso ter um site". E aí esses insights, assim, que eu fui vendo ali que era importante para o momento da empresa, que a gente foi implantando, entendeu. Foi na época da Entendi. pandemia que a gente fechou a parte de site, com SEO e tudo. Tá. Indicação pra ti é muito importante hoje? É muito importante, né, porque como eu te falei, é serviço. Serviço, na minha concepção, ainda mais o nosso serviço que tem esse ticket médio maior, as pessoas têm muito aquele receio: "Poxa, será?". Então, assim, serviço é diferente de eu vender um iPhone, que eu sei que realmente vale R$ 5.000. Eu pego, eu olho, tem uma tela, né, o sistema operacional. R$ 5.000, que iPhone é esse aí, viu, baixo? E aí agora, assim, mas serviço, cara, ou você experimenta ou é por indicação. É, cara. Na verdade, dentro do teu setor, indicação é o que reina, assim, né, em todas as empresas que eu já atendi, 82% delas sobrevivem de indicação. Ou tem um cliente que é 60% da folha, Sim. né. Isso pra mim é um problema, assim, cara, do tamanho do mundo, que aí a gente enfim, Ah, futuramente eu não, posso conversar porque se o nosso sobre isso. segmento é Porque a galera basta esse cliente não pagar, meu amigo, que já era. a gente estava conversando antes, é porque tua cabeça é mais à frente. Mas nem todo diretor entende de terceirização que você precisa definir uma meta de crescimento com base no seu faturamento, entendeu? Eles não entendem que investir mais traz mais resultados. Quando tu falou: "Cara, eu dobrei ali o meu aluguel", eu acredito que o que paga boleto é boleto. Uhum, Faz sentido? sim, Eu tenho que ter boleto para me correr atrás de mais pagamentos para pagar os boletos. Tem gente que quer o contrário, quer primeiro arrumar o investimento para depois investir. E o e quando tu trabalha, quando tu faz isso, o teu desafio ele se torna mais prazeroso, né. Quando tu total. conquista, quando tu falou: "Cara, eu ia dentro do carro, até eu pensei pensando o que é que eu posso melhorar". E aí a gente consegue ter mais grandes resultados, né. E com isso, cara, tu falou que tu e teu pai fazia prospecção ativa, né. Trouxe grandes frutos, tu acredita que isso ajudou a rodar mais? Como é que funcionou? Era muito difícil, não vou mentir, porque na época já existiam grandes empresas, empresas com um investimento muito alto, que tinham uma boa estrutura. Então a Limpex ali naquele momento não era tão conhecida e não dava tanta credibilidade para aquele cliente. Entendi. Mas assim, quando o cliente via potencial, né, até na forma de você fazer a ligação, explicar o serviço ali de forma bem rápida para não ficar cansativo na ligação,
dava aquela oportunidade pra gente. Mas nem sempre era assim, né, então a gente concorria com grandes players, até hoje a gente é um mercado que tem muitas empresas, né, mas foi bem difícil. Melhorou quando a gente entrou no digital, colocou na internet, né, deu aquela visibilidade. Certo. Eu tenho uma pergunta pra ti. Eu já tinha começado a conversar sobre isso contigo, mas tu como à frente de uma empresa de terceirização hoje, tá, o quanto o digital é importante pra ti e o offline, assim, qual dos 2 pra ti tu acredita? Tenta não levar em consideração o que eu já falei, mas tu acredita que o digital é mais importante que o offline ou o offline é mais importante que o digital? Eu acho que o digital acaba sendo um pouco mais importante. Por quê? Porque hoje, no nosso no na na nossa realidade, a gente fecha muito contrato de forma Orgânico. passiva, de forma orgânica, devido aos trabalhos que a gente vem fazendo. Eu entendo que a cabeça do cliente é a mesma cabeça que a minha. Legal. Hoje, como é que eu faço hoje, antes de ir para qualquer empresa, comprar algo, né, ou fechar algum serviço, eu olho na internet antes. Eu olho as avaliações, eu olho o site, eu vejo se a empresa realmente tem aquela estrutura para me proporcionar, né. E no offline, eu procuro realmente, vamos dizer assim, ser fiel do que eu estou vendendo. Então no offline, eu procuro deixar meu colaborador sempre bem alinhado, pra Bonito. bonito, né. Então assim, o fardamento bem alinhado com as marcas da Inclusive tá de empresa. parabéns o fardamento, hein. Não, obrigado, obrigado. Então aí acaba que aí no offline a gente realmente, poxa, se eu vou vender um serviço para um cliente, eu falo: "Olha, tudo colaborador uniformizado, com EPI, crachá". E aí se eu no dia da implantação ou durante o contrato não acontecer isso, possíveis indicações não vão acontecer, né. E muitas das vezes eu acredito que, às vezes a gente tem clientes que são lojas, né, e às vezes pode passar um possível cliente ali e ver aquele funcionário bem alinhado e ver assim: "Poxa, eu queria esse funcionário na minha empresa, eu queria conhecer mais essa empresa". Então, a gente acredita que a união dos 2 ok, mas o digital é muito importante. Cara, qual o principal desafio pra expansão hoje do teu negócio? Eh, as oportunidades dos empresários, né, das empresas ou condomínios, de poder dar essa possibilidade da gente poder participar de cotações, porque como eu falei, são grandes empresas que hoje Sim, tem no mercado. Então, muitas das vezes já tem ali já aquela carta marcada, já tem aquela empresa sim. que você confia, né, que você não troca por nada, e aí não dá aquela liberdade de você apresentar o seu negócio. Então, muitas das vezes, essa dificuldade, né, de conseguir realmente ter A essa entrada, né. ter essa entrada, e a mão de obra. Hoje tem muito serviço, com empresa, por exemplo, no qual a gente atua bastante, depois da terceirização, né, a mão de obra hoje que está muito difícil. Então tem muitos serviços que eu evito fechar, porque eu tenho um receio de não conseguir dar aquela A entrega, né. a entrega para o cliente. Então, tipo assim, recentemente mesmo eu estou com um cliente que é um serviço de limpeza para máquinas. Aí eu já fico assim: "Poxa, será que eu vou conseguir a mão de obra? Ela vai conseguir se deslocar?". Logístico. Então, assim, tudo isso eu tenho que entregar em um tempo hábil, é um serviço que exige um detalhe, é um serviço que eu entrego com material também, então será que vai dar certo? E aí às vezes você fica com receio, e isso te embarreira a crescer, porque eu não quero fechar um serviço com você e dizer que eu vou vender mil e uma coisas e na hora não conseguir fazer isso acontecer, né. Então a gente com muito pé no chão, nosso crescimento é muito com o pé no chão, dificilmente a gente vai ali dar a louca e fechar contrato com 1000 colaboradores, né, e sei lá, Mas se vier, tem se vier pode pensar, mas tipo assim, com muita segurança, tipo assim, dá certo, dá. dá certo, né. Então a gente vem crescendo de pouquinho em pouquinho, né, hoje a gente está expandindo agora para algumas regiões, É lógico. mas com muita segurança, Legal. né, e assim, pra gente está sendo um aprendizado muito grande. Antes a gente tinha só em Jericoacoara, a gente também tem Jericoacoara, mas de toda a região de Fortaleza, Metropolitana, Eusébio, né, enfim, Caucaia, mas assim, com muita cautela, porque é um serviço que a gente não basta um cliente achar ruim, sair queimando a empresa, então a gente tem muita cautela em relação a isso, Uhum. né. E sempre assim, vamos crescer, mas também vamos crescer a estrutura. Não adianta nada eu ter ali 1000 funcionários e eu não ter ali uma equipe de supervisor preparada para dar o suporte, eu não tenho uma reserva técnica para poder atender aquele cliente no momento de falta, né, eu não tenho um RH para selecionar aquele colaborador ideal para aquele cliente, porque cada cliente tem um perfil, Tem um perfil, verdade. né. Então, hoje quando a gente implanta um contrato, a gente não só vê como é que é o perfil do cliente, "Ah, eu quero um zelador do sexo masculino",
do sexo feminino, eu quero assim, assim, assado. Eu tenho clientes que são muito criteriosos. "Ó, eu quero um colaborador que total sigilo". E qual a tua opinião sobre isso? Pra mim, eu acredito que deveria ser assim, Sim, dele escolher como ele quer, né, assim. eu acho que sim, porque assim, na verdade, é um serviço que ele tá adquirindo, não é um Uhum, serviço barato. E assim, nada melhor do que você conseguir atender aquela demanda, né. uhum. Então, quando a gente teve um cliente que a gente fechou, que ele queria assim: "Olha, eu quero um colaborador", uma colaboradora, na verdade, que sigilosa, faça serviço, sabe entrar e sair dos locais. E a gente quando a gente conseguiu essa pessoa, e foi na primeira tacada, que não é fácil, a gente fica muito satisfeito, porque a gente conseguiu atender o objetivo do cliente, Legal. né. A gente fechou um recentemente que ele: "Olha, eu quero no sexo masculino, tem que ser masculino". Tudo bem. E aí logo a gente quem que a gente pode colocar? Ah, tem o seu Cícero, excelente profissional e tudo. Tá aí um cliente nosso tirando férias, eu acho que ele se encaixa perfeitamente e deu super certo. E a gente fica muito satisfeito, porque atendeu a necessidade do cliente ali, do perfil que ele queria. Então, além da gente atender esse perfil, a gente monta o POP na implantação, para poder padronizar ali todas as atividades daquele funcionário, né, não só com a atividade que ele vai executar, mas com o tipo de EPI, o risco que ele vai que vai identificar naquele ambiente, o material que ele vai utilizar, o tipo de limpeza. Então a gente faz todo esse preparo, é como eu te falei, a gente faz a implantação, a gente vai expandir, mas com muita segurança de ter um suporte ali para atender esse cliente no momento que a gente precisar, entendeu? Tá, tem uma pergunta? Sabendo que hoje em dia, para muitas empresas, tá mais complicado manter colaboradores. Qual é a política ou a forma com que vocês, tipo, fidelizam colaboradores para que eles permaneçam mais tempo e diminuam a rotatividade de colaboradores dentro da empresa? Porque isso é importante. Sim, sim, sim. Segurança, gente que trabalha bem. Como é que vocês estruturam isso dentro da empresa? A gente lá na empresa tem, não só uma questão de benefícios que a gente oferece para o cliente, ou para o colaborador, desculpa, mas a gente sempre procura, reconhecer aquele colaborador. Todo mês a gente sorteia uma cesta básica para o funcionário que não falta, que tem uma boa, satisfação pelo cliente. Então ali a gente é uma forma de reconhecimento. Além da Legal, gente ter parabéns. ali alguns benefícios no nosso Instagram, vocês podem até verificar que tem lá as postagens. Então todo Acompanho. mês a gente faz isso daí, né. A gente promove treinamentos com a dinâmica, não, tudo isso para poder realmente atrair aquele colaborador, ele vê que realmente a empresa tá ali reconhecendo o trabalho, valoriza o trabalho dele, né, porque eu sempre falo: "Poxa, às vezes a pessoa se candidata à vaga de zelador, mas com aquela baixa autoestima, entendeu? Tipo assim: "Poxa, eu vou limpar banheiro, eu vou limpar sala". Eu falo: "Olha, gente, vocês são tão importante quanto eu, como qualquer outra pessoa. Imagina num dia que vocês não vão, como é que não fica o ambiente?". Cara, eu ia falar isso agora, imagina a pandemia se a gente estivesse trabalhando. Todos os nossos contratos, nenhum paralisou na pandemia, porque sentiu a necessidade. E aí eu sempre falo: "Olha gente, se sintam importantes, não é porque vocês limpam o banheiro, trabalham com zeladoria, com portaria, que vocês não são importantes, né. Vocês realmente se devem valorizar, porque é um serviço digno, é um trabalho digno, né, e vocês são cruciais. No dia que vocês não vão, o ambiente fica sujo, um colaborador daquele cliente pode adoecer para o ambiente então tá bem limpo, né, então, se sintam valorizados. Então todo esse trabalho que a gente faz, né, o RH, né, a questão de benefícios, plano odontológico, plano de saúde, né, a gente tenta implantar ali para poder realmente atrair aquele colaborador pra gente, né. Então a gente já teve funcionário que pediu para sair, quando foi depois a gente contrata de novo e tá lá muito satisfeito, né, porque ele pede para voltar, porque ele entende realmente o reconhecimento que a empresa traz para ele, né. E não é E é fácil. e é visível, na verdade, na internet, vocês comunicam muito bem sobre isso, né. Isso que a gente quer, né, que não só eles, vejam que está sendo reconhecido, mas também o cliente sinta que realmente a gente faz ali um trabalho bacana, né, porque não é fácil. Cara, qual a tua opinião sobre atrelar os teus serviços à tecnologia, né? Hoje com o IA tá muito forte, já aplica no teu negócio, não tá aplicando no teu negócio ainda. A tecnologia, ela acaba sendo um ponto importante para a gente, né, não só na parte de controle da gestão, né, Certo. então todo o nosso a nossa gestão é por meio de tecnologias, sistemas que a gente utiliza que se Legal. integram, né.
Hoje nossos supervisores vão fazer uma supervisão, eles utilizam um aplicativo onde a gente consegue mapear o tempo que ele ficou no cliente, o checklist que ele fez, ele bate foto do fardamento do funcionário, pede assinatura, né. E se o cliente quiser esse relatório, a gente consegue enviar. Então tudo isso não é no papel, então é baseado na tecnologia, entendeu? Legal. E o que é que tu imagina, cara, para o futuro das empresas de terceirização? Cara, assim, é um cres eu acredito que muitas empresas venham a querer realmente terceirizar, porque hoje em dia, com a quantidade da mão de obra, né, você assumindo essa responsabilidade se torna mais fácil de você focar na sua atividade fim, né, mas acaba que tem que ter muito cuidado, né, porque é um crescimento que exige uma certa responsabilidade, né, e muitas empresas estão aí se aventurando e a gente tem que entender que saber escolher é importante. Então é importante que o cliente faça realmente uma boa pesquisa, faça ali Entendi. um filtro dessas empresas, né, e sabe escolher, porque terceirizar é um mercado muito bacana, né, e quem sabe fazer o serviço bacana cresce Eu bastante. acredito, cara, que terceirizar, assim, eu sou apaixonado pelo setor, né, então eu sou meio suspeito para falar disso. Mas eu vejo que a cada dia mais cresce mais oportunidades para as empresas de Sim, terceirizações crescerem, né. sim. Só me incomoda é não ter padronização ainda de alguns órgãos regulamentando essas empresas, mas eu acredito que é um futuro muito próximo. E hoje tu fez uma transição, bem dizer, de carreira, né, pô, não era isso que tu imaginava para o teu futuro. Totalmente diferente. Cara, como é que tá a tua cabeça com isso tudo? Cara, assim, né, hoje eu não tenho mais meu pai, né, hoje eu toco um Uhum. negócio só. Mas foi muito bom, porque na época, quando eu iniciei, que a empresa ainda era pequenininha, eu fazia de tudo, isso foi uma escola, para hoje eu poder assumir de forma mais tranquila, né, com a cabeça realmente de entender o negócio em si. Então eu tô ali todo dia, eu não tiro férias, eu tô ali todo Legal, dia com a parabéns. equipe, né, então, tipo assim, às vezes, faltou um funcionário, eu sento ali com o RH, com o supervisor, vamos bolar aqui com a coordenação operacional, quem aqui pode mandar, como é que a gente pode fazer, vai ter um contrato novo, vamos ver o que que a gente pode, então eu tô ali com a equipe toda hora, né. Vou estar com o departamento pessoal para olhar como é que tá a questão de folha de pagamento, né, como é que tá a questão das férias, então eu tô ali com a equipe no operacional também. Porque é importante a equipe sentir que: "Poxa, o dono tá aqui comigo, sinto mais segurança", né. Mas no começo foi um baque, né, porque eu sempre quis a área da saúde, né, nunca foi algo que eu realmente quis seguir para administração ou Uhum. para tocar uma empresa, mas foi a pura necessidade. Meu pai precisava ali de um suporte, né, ele sempre falava: eh, "Um dia eu vou encontrar o homem prometido". Então, já passou muitas pessoas ali junto com ele, mas Já? acabou que no momento certo eu entrei, Legal. né. Aí depois meu pai começou a adoecer e eu se não fosse eu ali pra tocar o negócio, não teria mais, Não entendeu. teria morrido o processo inteiro, a Isso, empresa, né. entendeu. Legal. Então assim, desde a limpeza pós-obra, Hum. limpeza de fachada, ele me ensinou tudo, né, tratamento de piso e assim, hoje a gente toca ainda o negócio, né. É um diferencial que a gente tem hoje no mercado. Outras empresas têm a parte de segurança armada, segurança eletrônica, administração de condomínio, a gente já é voltado para um outro, tipo de atividade, né, limpeza pós-obra, limpeza de fachada, tratamento de piso, que pra gente é algo que tem um retorno muito rápido, a gente atende um público que pouquíssimas empresas atendem, Uhum. né, então Sim, assim, com certeza. tem muito o que fazer. E aí, assim, né, na pandemia a gente acabou inovando também, a gente, começou a atender clientes que queriam uma certa flexibilidade. "Poxa, eu quero terceirizar, mas eu não tenho condições de pagar e também não tenho estrutura para ter um colaborador 44 horas semanais. E agora?". E a gente atende esse cliente. Hoje a gente atende o cliente de segunda a sexta-feira, 6 horas por dia, Legal, cara, parabéns. onde ele tem um valor menor e assim ele consegue ter, de qualquer forma, uma terceirização, com todos os benefícios, né, a gente assume toda a responsabilidade, tem supervisão, quando falta o funcionário a gente envia outro, né, e assim a gente vai crescendo, porque eu entendo que é difícil você entrar, e depois que você entra, cara, e você conquistou aquele cliente, Eterno. tende a crescer, eu já tive muitos contratos que era 4 horas por dia, o funcionário, hoje é 44 horas. Cara, Muitas empresas não fecham nesse formato, porque para elas não faz sentido, mas para a gente faz um tal sentido, porque eu entendo que no momento que eu estou ali com ele,
tem a possibilidade de eu fechar uma empresa pós-obra. Um cliente recente que a gente fechou, acho que foi no passado, pronto, foi no passado. Ele queria terceirizar um 44 e um de 30 horas semanais. Ele já tinha uma empresa que fazia segurança armada lá no ambiente, ele Certo. pactou com essa empresa, a empresa: "Não, eu só faço se for desse 44". E aí ele fechou com a gente, porque a gente atendia do que ele queria. É por isso que a nossa fase é adequando solução de acordo com a sua necessidade. Então, a gente procura entender a necessidade do cliente e vamos ver se a gente consegue atender. Pô, faz sentido? Faz, vamos lá. Então, e esse cliente agora: "Poxa, preciso de uma limpeza do meu galpão aqui", a gente tem todo equipamento, enceradeira, polidora, tudo que precisar, e a gente fornece isso de forma gratuita para aquele cliente, para conquistar ele, ele sentir que realmente é uma parceria, né. Uhum. Eh, que ele no momento que ele precisar, ele pode contar com a gente e a gente espera, né, que esse cliente cresça cada vez mais, que ele possa expandir com a gente. Cara, setor de terceirização tem muito problema, né. Como tu lidar, cara, no problema diário hoje? Tendo uma boa equipe. Tendo uma boa equipe. Eu acho que se não fosse a equipe que eu tenho hoje, né, na parte administrativa, eu não teria capacidade de crescer e conseguir lidar com esses problemas, né. Na época, como eu te falei, no comecinho era tudo eu e meu pai. Aí com o tempo a gente: "Poxa, eu preciso ter um RH". Porque co que eu sou da terceirização, como é que eu vou contratar com velocidade se eu não tiver um RH? E a gente não tinha aquela condição de colocar pelos custos que ainda tinha um pouco Sim. contrato, e não tinha essa capacidade. Aí vamos arriscar? Vamos. E aí foi. Implantou o RH, internalizou o DP, né, tem coordenação operacional. E assim, com a dificuldade que a gente tem hoje com a mão de obra, ainda é uma situação que a gente ainda vai vivenciar cada vez mais. Hoje, às vezes a gente abre vaga lá para auxiliares viscerais, né, zelador, porteiro. Muitas vezes a gente tem aquela dificuldade de contratar, porque a pessoa não quer assinar carteira, ela já tem Sim. o Bolsa Família, tem outros benefícios, né. Ou muitas das vezes assume um compromisso e no dia de vir não vem, né, e a gente fica assim: "O "Que é que eu vou falar para o cliente?", porque muitas vezes a gente, às vezes, não tem culpa o que acontece, é uma situação, né, mas sempre procurando aprimorar para tentar evitar esses erros, né, e Uhum. evitar que isso se repita. Mas, são problemas que na terceirização você tá à mercê de acontecer, né. Sim. Você pode estar ali com um cliente muito bom e um tempo depois aquele cliente começa a ficar inadimplente, você tem uma folha enorme com aquele cliente, e aí agora? Né, então assim, é um setor que tem muito risco, mas um setor que dá para crescer bastante. Legal. Cara, fico feliz demais, de você ter participado, né. É isso, eu que agradeço. Antes da gente finalizar, cara, tu começou a empreender novo, né, entrou com 19, na verdade pra entender todo o processo, né. Que conselho tu dá a esse cara que ele vê o destino chegando, né, pra você fazer essa mudança de carreira e tá confuso na cabeça dele, ele tem que se jogar da maneira que tu se jogou? Cara, eu acredito que das tomadas de decisões que eu tomei na época, foi muito se arriscando. Então, assim, às vezes a gente fica ali no papel, anotando, né, planejando e não toma aquela decisão. Eu acho que você tem que tomar essa decisão, independente de tudo que aconteça, se arrisque, que vai dar certo, né. E aí você vai e pensa em planejar, né, que negócio, às vezes a gente vende serviço que às vezes a gente nem pensa que vai fechar o contrato, né. "Ah, o cliente fechou com a gente, fechou. E agora? Ah, é outro estado. Vamos embora, fechou, vamos embora, vamos se arriscar. Porque se não foi: "Ah, não, mas eu tenho receio, mas como é que vai ser? É em outro estado, não". Vamos embora, né. Então, assim, você que tá realmente iniciando, tá ali tocando o negócio, é normal ter essas dúvidas, né. É buscar conhecimento, né, e mais se arriscar, fazer o negócio tocar o negócio. Cara, valeu, brigadão por ter Eu que participado agradeço. mais uma vez, e vamos daqui a um ano marcar de novo esse bate-papo pra Bora ver. pra ver como é que tá. Vai ter que estar. Olha lá, eu falei o número antes que dá pra dobrar isso aí fácil não. Ah, eu espero que sim. Cara, brigadão. Você que tá assistindo a gente, muito obrigado mais uma vez por ter acompanhado o nosso episódio. Vai lá nas nossas redes sociais, segue lá o nosso Instagram, clica no sininho aqui embaixo, compartilha aí com os amigos, porque aqui a gente tá compartilhando com vocês, cara, conteúdo gratuito de maneira que vocês podem
fazer que nem o Lucas ali, entrar de ventura dentro de uma empresa e conseguir tocar ali um negócio de família de maneira saudável, sustentável e com muita ali integridade, né? Que a tua marca ela se comunica muito dessa maneira, tá? Fico feliz por vocês terem participado. Fique com Deus, até mais, tchau, tchau.